Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza foi fundada em 1982, após um longo processo de formação e legalização de entidades comunitárias na cidade de Fortaleza, baseadas na luta por moradia digna e na organização e participação popular. A federação surge forte, articulando e organizando as grandes lutas da nossa cidade, como as históricas ocupações de terras, as passeatas da panela vazia, que integravam a luta contra a carestia e a luta por água e saneamento. No campo político, a federação tornou-se aliada aos movimentos locais e nacionais pelo retorno à democracia e contra a ditadura militar. A lembrança das grandes mobilizações que exigiam o fim do regime militar por eleições diretas já tem a firme presença da federação, seus dirigentes e entidades filiadas. O povo jamais esquecerá das manifestações, dos embates e dos confrontos com as forças conservadoras da nossa cidade, que defendiam a ditadura que as entidades comunitárias, estudantis, sindicais e populares derrotariam em breve. A Federação de Bairros e Favelas foi fundada na década de 80 e vem para auxiliar o movimento popular, ou mais que isto, orientar o movimento, coordenar o movimento, mobilizar o movimento para a defesa, não é, dos seus interesses, dos interesses das populações carentes, residentes nos bairros e favelas de Fortaleza. O objetivo era unificar lideranças, as entidades, as reivindicações das comunidades, fazer com que isso chegasse à prefeitura, ao governo do estado, ao governo federal, com mais força e com mais unidade de toda a população dessa cidade. Bom, falar da federação, da implantação, do nascimento da federação, é necessário que a gente chegue lá na luta da favela José Bastos, que foi de 78 para 79, e foi uma luta de resistência a uma ação de despejo, e foi uma luta que ensinou muito, mas ensinou muito mesmo, acho que a todos os setores, da direita à esquerda aqui em Fortaleza, todo mundo, de uma certa forma, aprendeu com aquela luta. E o primeiro congresso foi realizado em 81. Com a ideia de criar uma entidade única. A ideia era unificação das lutas, fortalecimento das organizações, e que essa proposta ela passava, esse objetivo passava necessariamente por criar uma entidade federativa única. Enfim, nós estamos nessa luta toda. Quando nós começamos a mandar em Brasília, não tinha, somente tinha os prédios mesmo do presidente e os prédios dos deputados. Você podia andar nu em Brasília que ninguém via. Começamos na luta com a Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza. E as reivindicações concretas do dia a dia, digamos, lutar para ter casa, lutar para ter moradia, lutar para ter energia, lutar para ter água encanada dentro de casa, todas essas lutas se somam também à luta de resistência contra a ditadura militar. Você vai associando uma coisa a outra, quer dizer, o movimento se une, você junta a luta de reivindicação contra a carestia à luta política. Você não separa, você não divide o povo dizendo assim, olha, luta aqui agora só por água, luta aqui agora só por moradia, luta agora só por educação. Não, lutemos por educação, lutemos por água encanada, lutemos por moradia e lutemos para acabar com esse regime autoritário, esse regime militar que atormentou o povo durante muito tempo, impedindo a liberdade dele se organizar e melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. A Federação de Bairros e Favelas é autônoma, ampla e democrática, buscando sempre o debate sobre o desenvolvimento urbano e por melhores condições de vida para o nosso povo. A sua atuação é uma arena de debates que contribui decisivamente para governos mais democráticos e na pressão política em favor da implementação e monitoramento de políticas públicas, com participação e controle social. É a luta e a organização permanente dos setores historicamente marginalizados, o povo. A história da Federação é a parte da história dos movimentos sociais em Fortaleza pós-ditadura militar, na garantia da redemocratização do país, na derrota dos coronéis e na constituição democrática de direitos políticos e sociais. A Federação dialoga com entidades e movimentos que atuam na luta comunitária, feminista, sindical, juvenil e partidária, na defesa da unidade popular e para somar forças por uma sociedade mais justa e igualitária que a nossa gente busca construir. Os movimentos sociais nessa cidade são muitas opções
Então nós tivemos movimento por creche comunitária, o movimento das agentes de saúde, o movimento por seguranças, né, os conselhos de segurança na periferia da cidade, nós tivemos as escolinhas comunitárias. Então são movimentos muito amplos que fortaleceu a luta das comunidades por mais civis, pela presença do Estado e fortaleceu a federação ao longo desses 25 anos. O movimento popular coordenado pela Federação de Bairros e Favelas desenvolveu nessas 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas, muitas lutas, dentre as quais eu destaco uma, a luta pela frente de serviços em Fortaleza. E, ao lado disso, a luta por educação de qualidade, a luta por saúde pública e políticas públicas de saúde, de habitação, de transporte. E aqui ainda hoje não se tem transporte de massa, transporte de qualidade. E a federação, há mais de 2 décadas, vem trabalhando isso. E são lutas, eu diria até que algumas são conquistas já provadas e comprovadas. Bom, nesse momento a federação já dá um passo que eu acho que até hoje ela está, é como se fosse um caminho que ela tomou, que foi o caminho da participação, né, que teve vários momentos, várias participações diferentes, mas participação na elaboração de políticas públicas. Que aí todo isso aí, o país evoluiu. Enfim, a gente nessa luta que federação, que a gente está nessa luta sempre, e sempre estará. Até hoje a gente está na luta e eu confio na federação, porque são as pessoas que entram, têm condições e são pessoas de confiança que faz o trabalho pela comunidade. A Federação de Bairros e Favelas, ela uniu o povo, deu mais consistência, mais organicidade ao movimento popular na cidade de Fortaleza e elevou a qualidade da participação política do movimento social na nossa cidade. A federação conta hoje com mais de 400 associações de moradores filiadas, localizadas em toda a cidade, numa articulação política diária com os diversos atores sociais presentes na nossa sociedade. Seus congressos, realizados a cada 2 anos, são grandes fóruns de debate sobre as questões urbanas de Fortaleza e as lutas do povo do Ceará e do Brasil. A federação ela começa a ter esse perfil público mais organizado e sempre consolidando as lutas, né? Sempre a identidade dela, a construção da identidade dela sempre foi baseada na luta e principalmente a luta de moradia. Então, nesse sentido, eu acho que os nossos desafios são grandes, mas eu acho que a história das lideranças comunitárias, das dezenas de associações que fundaram e mantêm a federação, que dão respaldo político a essa entidade, eu acho que está uma demonstração da capacidade da federação de se renovar, de continuar na luta, cumprindo o seu papel e sendo esse espaço, esse instrumento de luta das comunidades dessa cidade. Nessa luta toda, esses anos todos, que a gente vem acompanhando, a federação é uma luta que luta pela população em geral, com as lideranças, né? E eu fui uma das pessoas que estava em frente disso, todos sempre estavam em frente disso, que sempre a gente tem um trabalho conjunto com a federação, né? Você surge de um movimento de luta